Rudolf Fens desapareceu no ar diante dos olhos de todos. Um momento ele estava lá e no outro ele foi embora. Ninguém que o viu nunca mais ouviu falar dele. E isso não é nem a parte louca. A história de Rudolf Fens é tão bizarra que levou o principal investigador à beira da insanidade. Por 60 anos, ninguém sabia o que realmente aconteceu. Mas, eventualmente, a verdade aparece. E você vai aprender tudo sobre isso nesse vídeo. Em junho de 1950, por volta das 23h15, um homem subitamente apareceu no ar. Era como se ele apenas surgisse. Mas isso não parou ninguém, porque onde esse homem apareceu foi um dos lugares mais ocupados do mundo, Times Square, em Nova York. O homem parecia ter 29 anos de idade e estava vestido com roupas das últimas décadas de 1800. Ele usava uma roupa vitoriana, bem diferente das vestimentas de todos os outros. Ainda assim, ninguém realmente se preocupou. Digo, isso é Times Square, um lugar conhecido por comportamentos humanos estranhos e lúdicos. Então, ninguém pensou muito nele, até que o próprio homem começou a se comportar de forma estranha. Ele parecia desorientado e confuso. Ele olhou ao redor, movendo os olhos e a cabeça rapidamente de um lado para o outro, como se estivesse assustado com a visão de seus arredores. As pessoas começaram a desacelerar e olhar para o homem enquanto ele se afastava da rua e se sentou no meio do cruzamento confuso. Então, um carro atingiu-o enquanto ele estava sentado no meio da estrada, e ele foi mortalmente atingido. As pessoas se apressaram para ajudá-lo, mas foi tarde demais. O homem misterioso morreu antes que a ajuda pudesse chegar. Seu corpo foi levado para o necrotério, onde suas roupas foram revistadas em busca de identificação. Em seus bolsos estavam alguns itens estranhos, como uma ficha de couro para uma cerveja de 5 centavos. Tinha o nome de um saloon, que não existia mais. Quando os mais velhos do bairro foram questionados sobre isso, todos tinham a mesma resposta. Mesmo quando crianças, nunca tinham visto um saloon com esse nome em sua vizinhança. Além disso, o preço da cerveja naquela época era 10 centavos, então o token era bem velho e poderia ter sido guardado como amuleto da sorte ou item de coleção. Mas Fens também tinha outras coisas no bolso que eram mais difíceis de explicar. Uma delas era um recibo para a lavagem de uma carruagem. Uma carruagem, um serviço que já não existia mais. O recibo também mencionava outro serviço, cuidar de um cavalo. Isso fazia sentido, pois o recibo era de um saloon na Avenida Lexington. Mas havia um problema. A Avenida Lexington não tinha saloons. Nada disso fazia sentido. Até que os atendentes viram os outros itens, o que esclareceu tudo. O homem tinha $70 no bolso, mas as notas eram de 100 anos atrás. Ele também tinha uma carta datada de junho de 1876. Tudo que ele estava carregando tinha entre 70 e 100 anos, mas tudo parecia tão novo. Suas roupas vitorianas pareciam ter sido compradas recentemente. Até mesmo o papel no qual a carta estava escrita parecia bem preservado, assim como as cartas de negócios que ele carregava. Essas cartas seriam a única pista que eventualmente revelaria o que aconteceu com o misterioso homem. E o homem que quase resolveu o caso foi o capitão Hubert Fenton-Rim, do Departamento de Pessoas Desaparecidas da NYPD. Ele começou pelas cartas de negócio, que tinham o nome e o endereço de Rudolf Fens. O mesmo endereço da Quinta Avenida também estava na carta. Então o capitão Rim foi lá ver se podia encontrar os parentes do homem. Nesse momento havia muitas explicações lógicas para os objetos estranhos. Talvez ele fosse apenas um colecionador, guardando itens de um século atrás, ou apenas levando-os para casa. Em toda a justiça, o capitão Rim não estava interessado em objetos antigos. Tudo que ele queria fazer era fechar o caso, informando os parentes de Fens sobre a morte dele. Mas quando ele chegou ao endereço, descobriu que agora era um negócio diferente. O capitão Rim entrevistou o dono, que disse que nunca tinha ouvido falar de Rudolf Fens. Foi aqui que o capitão Rim começou a ficar obcecado com o caso. Ninguém tinha reportado que Fens estava desaparecido, então ele poderia ter arquivado o caso facilmente. Mas, em vez disso, ele começou a trabalhar dia e noite para encontrar uma explicação plausível. E quanto mais ele olhou, mais estranhas as coisas ficaram.
Quando o Capitão Rin olhou para o livro de adereços, o nome de Fentz não estava lá. Mesmo depois de semanas de espera, ele não recebeu um relatório de desaparecido em seu nome. Finalmente, o Capitão Rin teve uma pausa quando começou a olhar livros de adereços do passado. Em um livro telefônico de 1939, ele encontrou o adereço de Rudolph Fentz Jr. O Capitão Rin não sabia se ele era relacionado com Rudolph Fentz de Times Square, mas ainda assim decidiu ir ao apartamento de Fentz Jr., onde conversou com os habitantes. Eles se lembraram do Fentz e o descreveram como um homem de 60 anos que costumava trabalhar perto, até que se aposentou em 1940. Sem razão para morar perto do seu lugar de trabalho, Fentz Jr. se mudou para um lugar desconhecido. Parecia que o caminho era um beco sem saída, mas não era, porque agora Rim tinha seu nome, adereço e lugar de trabalho. Usando essas informações, ele chegou ao banco de Fentz Jr., onde descobriu que o homem morreu há 5 anos. Ele também descobriu que o adereço do Fentz Jr. ainda estava vivo e tinha se mudado para a Flórida. Rim se encontrou com a mulher que lhe disse que o pai de seu marido, Rudolph Fentz, havia desaparecido há 74 anos. Isso aconteceu em 1876, quando seu marido era um garoto jovem. Então ela não acreditou nele quando ele disse que seu pai desapareceu em pouco tempo no meio de Times Square. Ela sempre pensou que o jovem Fentz Jr. tinha uma imaginação selvagem e havia criado uma história para lidar com o abandono. Mas enquanto Ram ouvia os detalhes do desaparecimento de Rudolph, ele não conseguia evitar notar as similaridades, como o fato de que Rudolph tinha pegado seu e-mail antes de sair para seu passeio noturno. O misterioso homem que morreu em Times Square tinha uma carta na sua porta, datada de 1876. Não de 1874 ou 1875. Tinha o ano exato em que Rudolph Fentz pegou seu e-mail e desapareceu. Então, a localização. O marido de Fentz Jr. disse que Rudolph estava indo para Times Square. É exatamente onde Ram o encontrou. Mas, 74 anos depois, quando Rudolph desapareceu, ele tinha 29 anos. E 74 anos depois, um homem de 29 anos apareceu e morreu exatamente onde Rudolph desapareceu. E a carta de negócios dele carregava o mesmo nome, Rudolph Fentz Jr. Ram podia ver como isso estava se acumulando, e ele sabia como soava. Um homem pega seu e-mail e vai em um passeio, onde desaparece no ar quente. 74 anos depois, ele aparece no mesmo lugar com a mesma carta no bolso e morre em um acidente de carro, porque ele não sabia o que era um carro. Tudo no seu bolso é de 1876, mas está em ótima condição. O Capitão Ram sabia que escrever isso o levaria ao asilo mental mais próximo. Pelo menos, ele perderia seu trabalho, porque sua competência seria questionada. Por isso, ele decidiu deixar o caso inesperado. Apenas 2 pessoas sabiam sobre tudo isso. A primeira foi Ham, e a segunda foi a esposa de Rudolph Fentz Jr., com quem Ham discutiu o caso. Uma delas contou à outra porque, de alguma forma, essa história começou a se espalhar em poucos anos. Em 1955 já estava em todos os lugares, e as pessoas não só compartilhavam a história, mas também suas teorias sobre o mistério de Rudolph Fentz. Inicialmente, havia 2 teorias amplas, que a história era verdadeira ou que foi inventada. Se foi inventada, então não há necessidade de uma explicação. Mas se foi verdadeira, então a pergunta era: como aconteceu? Uma possibilidade é que Fentz foi o sujeito de um experimento de viagem no tempo. Antes de desistir da ideia, lembre-se que voar para diferentes países parecia impossível para nossos antepassados, assim como a viagem no tempo parece para nós. Mas, eventualmente, com a tecnologia, os humanos foram capazes de voar mais alto do que os pássaros. Mas a viagem no tempo é mais difícil. Suponha que o cara que inventou a viagem no tempo volte e mate seu pai. O que acontece com o inventor? Desaparece porque, sem seu pai, ele nunca nasceu? Ou isso cria uma nova realidade com um futuro diferente? Pense na nossa história como um livro de histórias. A viagem no tempo é a sua capacidade de editar aquele livro.
A questão é, se você voltar e mudar o tempo de vida de Hitler, se ele morresse na Primeira Guerra Mundial, isso mudaria o resto da história? Ou isso criaria uma nova cópia do livro de histórias com um final diferente, mas nossa história permaneceria a mesma? Essas são perguntas que os especialistas ponderaram, mas nunca foram capazes de testar sem a invenção da viagem no tempo. Então, faz sentido que, se alguém inventasse a viagem no tempo, a primeira coisa que faria seria voltar no tempo e mudar a vida de alguém cuja morte foi registrada no jornal. Assim, se Rudolf Fentz morreu no século XVIII e você tem um jornal que descreve sua morte, você poderia voltar antes que ele morresse, espalhá-lo, colocá-lo em outro século e voltar para estudar o clipping. Esse é o ângulo tecnológico. Rudolf foi o sujeito de um experimento de viagem no tempo. Há também um ângulo mais assustador, mas natural, em que Fentz apenas caiu através do tempo. Na física, o tempo é visto como uma dimensão do espaço. Ou seja, o tempo realmente é um lugar. É por isso que, quando você pensa no passado, é chamado de revisitar. E quando você planeja seu futuro, você o visualiza como um lugar para onde vai. Uma maneira simples de colocar isso é imaginar que você está em um trem que vai do passado para o futuro a uma certa velocidade. No seu compartimento, você pode se mover. Esse é o seu espaço. Os caminhos do trem representam o tempo. Agora, se você vive a sua vida inteira no trem, nunca se perguntará se pode voltar ou avançar pelos caminhos. Mas a ciência avançou o suficiente para que nós realmente comecemos a nos enganar com os caminhos. O tempo passa mais devagar na Estação Espacial Internacional, mas não por muito tempo. Suponha que você tenha um irmão que foi para a Estação Espacial e voltou um ano depois. Ele seria 0,01 segundo mais jovem que você. De novo, não é muito, mas mostra que é possível se enganar com os caminhos do tempo. Sabemos que a gravidade e a velocidade do movimento podem afetar o tempo. A parte assustadora é que você não controla os caminhos nem o trem. Se você for negligente o suficiente, pode pular do trem completamente. Todo mundo que você conhece estaria em uma linha de tempo diferente, e você estaria em uma dimensão completamente diferente. Algo assim aconteceu com Rudolf. Ele pulou pelo tempo? Para mostrar o quão sério isso era, a mesma história foi reportada em um jornal científico publicado por Routledge, um dos distribuidores mais prestigiados de pesquisa acadêmica. Não foi publicada como ficção, mas como um fato, o que adiciona mais credibilidade à história. E ainda não terminamos de mostrar mais provas. Uma forma de descobrir é olhando outros casos de viajantes do tempo suspeitos, começando com o viajante do tempo do Chaplin, que foi apresentado pelo filmador George Clark. Em 2010, Clark carregou um vídeo no YouTube chamado Viajante do Tempo do Chaplin. Aqui está a parte do vídeo mostrando o chamado Viajante do Tempo. Como você pode ver, a mulher caminhando pela tela está segurando um objeto que se assemelha a um celular. Isso é bem normal, certo? Bem, não em 1928, quando o vídeo foi filmado. E não é de um filme, então não se pode desconsiderar como ficção científica. Este é um vídeo real do premiere do filme de Charlie Chaplin, The Circus. Portanto, esta mulher não é uma atriz. Ela é apenas uma viajante que parece estar falando com algo que segura, muito parecido com um celular. E isso ocorreu meio século antes da invenção dos smartphones. Então, se estes foram pequenos casos de viajantes do tempo capturados em câmera, o que dizer sobre Rudolf, que pode ter sido um viajante do tempo, mesmo que tenha sido por acidente, ou provavelmente tenha caído no futuro? Ainda assim, é uma possibilidade. E se os viajantes do tempo forem reais? Um dos primeiros críticos da história de Rudolf Fentz afirma que é apenas uma história. A única maneira de confirmar isso é investigar sua origem. A história se espalhou nos anos 70, de boca em boca, atravessou fronteiras e chegou à Espanha. Lá, foi republicada por Masaya, um jornal paranormal que reportou os eventos como verdadeiros. E isso colocou a história no radar de Chris Abeck. Este homem é incrível quando se trata de encontrar as origens das histórias. Se ele pudesse encontrar a origem da própria palavra origem, ele o faria.
Ele era o cara perfeito para o trabalho, porque havia sido pesquisador de folclore durante a maior parte da sua vida adulta. Abeck era um especialista em encontrar a origem das histórias e colocou essa expertise em prática. Ele foi quem descobriu que a história de Rudolf Fentz foi publicada em 1972 no Jornal da Pesquisa Borderland. A história, que apareceu no jornal em junho, foi apresentada como um relatório factual. Mas aqui está a questão. O próprio Abeck acreditava que o relatório era um trabalho de ficção. Para aqueles que acreditavam na história, os encontros de Abeck eram provas de que Rudolf Fentz era real, porque a história dele não havia sido traçada a partir de um livro de ficção. Foi reportada em um jornal científico publicado por Routledge, um dos distribuidores mais prestigiados de pesquisa acadêmica. Ainda assim, ela foi vista com suspeita por duas razões. Primeiro, o jornal a publicou em 1972, 22 anos depois do que supostamente havia acontecido. Segundo, o homem que reportou a história foi Ralph M. Holland, um escritor de ficção científica que publicou muitos trabalhos sob o nome de Ralph Telano. Abeck tomou isso como um sinal de que Holland simplesmente inventou a história. Mas ele estava errado. Era mais antigo do que Abeck pensava. Em agosto de 2001, ele recebeu uma ligação do pastor George Murphy e durante a chamada descobriu que a fonte da história de Rudolf Fentz era muito mais antiga do que havia estimado. Acontece que Ralph Holland não foi a primeira pessoa a mencionar Rudolf Fentz em sua escrita. O verdadeiro autor foi Jack Finney, um dos maiores nomes da ficção científica. Seus trabalhos foram adaptados para filmes como A Invasão de Os Escorregadores, e muitos escritores e diretores de ficção científica o veem como uma inspiração. Finney foi quem escreveu a história de Rudolf Fentz, publicada com o título I'm Scared, na Collier Magazine. E é por isso que algumas pessoas acreditaram que fosse verdadeira. A história foi publicada em setembro de 1951, e o ano da narrativa também é 1951. Com isso em mente, algumas linhas da história dizem: Eu conheci o Capitão Ram em uma manhã em Stuyvesant Park. Você quer saber sobre o caso de Fentz, não é? Disse ele após nos apresentarmos. Eu estava em Mortuary. Começou quando tirei meu livro de notas e pincel. Isso não parece um jornalista descrevendo sua experiência? Imagine ler isso em um jornal que publica histórias de notícias e reporta eventos reais. Você pode confundir esse pedaço de ficção por uma história verdadeira. A Collier Magazine publicou mistérios de ficção e não ficção, e essa história específica foi classificada como ficção, mas bem percebida como fato. Mesmo o jornal da pesquisa Borderland, que inicialmente tomou a história como verdade, adicionou um disclaimer esclarecendo que era de fato ficção. Mas muitas pessoas não leram essa parte, o que explica a necessidade de um vídeo sobre o tema. Infelizmente, parece que esta foi apenas uma história, uma boa história. Quanto à prova do tempo travel, mesmo que teoricamente possível, os recursos e a energia necessários para torná-lo realidade seriam suficientes para provavelmente começar outro Big Bang. Pense no tipo de energia de um buraco negro, e eu não acho que a humanidade tenha avançado o suficiente para lidar com um poder de magnitude tão enorme. Por enquanto, o tempo travel, de qualquer forma, não existe. Quanto à senhora usando um celular em 1928, os críticos a desconsideram também, dizendo que não faz sentido que uma viajante do tempo usasse um celular assim. Mesmo se ela tivesse viajado no tempo com o aparelho, ainda precisaria de torres de celular para fazer chamadas, o que não existia em 1928. A explicação real é muito mais mundana. O objeto que ela tinha próximo ao ouvido era uma ajuda auditiva chamada trompete de ouvidos. Esses dispositivos eram comuns nos anos 1920 e vinham em diferentes formas, incluindo um modelo retangular que facilmente pode ser confundido com um celular, e de fato parecia similar ao que ela estava segurando. Apesar dessa prova, algumas pessoas ainda desmistificariam a história como uma explicação alternativa. Infelizmente, isso ocorre com todas as histórias de viagem no tempo. Alguns acreditarão, outros não. Pessoalmente, considero a história de Rudolf Fentz muito menos crível do que a de Paul Amadeus de Nock, cuja consciência viajou quase 2000 anos para o futuro,
onde ele viveu por um ano inteiro antes de voltar. O que ele compartilhou conosco já está acontecendo enquanto falamos. O que ele viu no ano 3906? Bem, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, então confira clicando aqui.